Primeira Crônica, aí você já deixa o teu aberto aí, tá, irmão? Não fecha não, já deixa ele abertinho aí nessa palavra, nessa página mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é que encontrou? Diz amém, eu quero que você leia. Amém? Diz assim: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de Davi, que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante a Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Quem é que já assistiu aquele filme? Isso é para os novos, para os mais novos que nem eu, viu, irmãos? Vocês lembram daquele filme Indiana Jones? Quem é que conhece Indiana Jones com Harrison Ford aqui? Nossa, rapaz, a igreja eu acho que é meio nova, meio jovem mesmo, hein? Rapaz, você não assistiu, Enio? O Indiana Jones? Você não assistiu? O Caçador, quem é que assistiu? O Caçador da Arca Perdida, que ele foi um clássico, né, Fábio? Você assistiu o Caçador. Para quem assistiu hoje é deprimente, né, irmãos? Porque o efeito especial daquela época, para quem assistia era o máximo, né? Era uma aventura e tal. E aquele filme, ele relatava que o Harrison Ford era um caçador de tesouros. Ele estava procurando a Arca Perdida. A Arca Perdida era a Arca de Deus, que tinha desaparecido, que até hoje ninguém encontrou mais a Arca. E aquele filme relatava porque eles queriam encontrar a arca, até pelo valor que ela tinha, porque era toda de ouro, mas sim porque eles acreditavam no poder que aquela arca tinha, porque ela era praticamente a presença de Deus. No filme relatava isso, né? Então eu falei assim, eu vou colocar o nome dessa mensagem hoje: os caçadores da presença perdida. Oh, aleluia! Já que tem câmeras aqui, tem ação aqui no culto, então nós vamos fazer disso aqui um filme, um clássico, né? Oh, glória a Deus! Quem é que está feliz para assistir um clássico de cinema agora aqui? Levanta a mão, dá um aplauso para o Senhor. Meu irmão, você tem que ter alegria no coração, meu filho. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus. Tira agora esse estado de nervo, esse teu estresse aí. Deixa para fora agora o estresse, que agora nós vamos começar um filme no ato 1, né? Então vamos, tivesse aquele negocinho que fazia assim, nós ia fazer assim bem na câmera aqui, para começar a mensagem. Assim como Indiana Jones e a Arca de Deus, ela significava a presença de Deus no meio do seu povo. E nós tivemos uma introdução domingo, no culto de domingo. O Senhor, ele tinha dado uma orientação a Moisés de construir-se um templo, assim como nós temos o nosso templo, assim como o evangelista falou. Aquele templo, ele tinha um lugar que era o lugar santíssimo, onde estava a arca de Deus, que significava a presença no meio do seu povo. Aquele lugar só o sacerdote podia ter acesso. Depois tinha o lugar santo, onde ficava uma mesa com os pães, ficava um candelabro, aonde que a lâmpada nunca se apagava. Era colocado um óleo, um azeite, e ali a lâmpada nunca se apagava naquele lugar. A parte de fora era o lugar onde eles sacrificavam os animais. Vocês já viram essa imagem famosa? Em volta era cercado, e essa tenda ela era armada e desarmada. Aonde estava o povo, estava a arca, estava o templo, e aí eles adoravam a Deus. Eles tinham um lugar para adorar a Deus, assim como nós temos. Assim como esse lugar onde você congrega, o lugar que você vem a adorar a Deus, você vem buscar a palavra, você vem buscar a presença de Deus, assim também era naquele tempo. Naquele tempo tinha um sacerdote. Uma parte da história que está relatada em 1 Samuel, que é um paralelo de que nós lemos de 1 Crônicas. Existia um sacerdote chamado Eli. Eli era o responsável, era o pastor, ele era o bispo daquela congregação chamada Israel. Só que com o tempo, as coisas parecem que foram entrando no comum. Diz que ele tinha 2 filhos, e os 2 filhos do pastor diz que já não davam bola para a presença de Deus, muito pelo contrário. Quando as pessoas vinham ofertar no templo, diz que eles metiam a mão na salva. Diz que quando eles vinham sacrificar, porque nós hoje ofertamos as nossas ofertas, nossos dízimos, assim como foi falado. Naquela época eles traziam o que tinham de mais precioso. Eles traziam o seu cordeiro, a sua vaca,
eles traziam animais, porque naquela época não existia dinheiro praticamente. A mercadoria eram animais, eram cereais e faziam trocas. Então aquilo para eles era o dinheiro deles. Então eles vinham e sacrificavam os bois, os carneiros. E disse que quando aquele povo vinha sacrificar, aqueles 2 filhos de Eli, eles pegaram e começaram a meter a mão na comida. Se eles chegavam assim e falavam: olha, está sacrificando, está dando oferta, meu pai aqui é o sacerdote, eu é que vou ficar no lugar dele. Mas ele está pedindo um pedaço de carne, esse aqui do sacrifício, para pegar. Isso era proibido, porque ninguém podia meter a mão na oferta que era dada na igreja. O Senhor, ele tinha proibido. A oferta era algo sagrado, assim como até hoje é algo sagrado. E diz que não só isso eles faziam, mas diz que eles começaram a se envolver com mulheres. Eles começaram a se envolver e pegar as meninas. Os 2 filhinhos do pastor, o que eles queriam era meter a mão no dinheiro da igreja e ter relação. Eles queriam azarar as mocinhas da igreja, da congregação de Israel. E diz que isso era tão forte, irmãos, que eles começaram a ter relações sexuais dentro do templo. Eles perderam totalmente o temor. Sabe por quê? Porque eles achavam que por ser o filho do pastor, ou quem sabe por eles estarem tão acostumados com essa questão de culto, de congregação, de todo dia ir no culto, de toda vez ter sacrifício, de toda vez ter um ritual, eles acabaram entrando no comum. E quando as coisas sagradas se tornam comuns na nossa vida, irmãos, nós estamos a perigo. E o pior de tudo é quando ainda o sacerdote, o pastor, pai, faz vista grossa em cima do pecado. Pior quando passa a mão na cabeça de filho. E diz que Eli estava passando a mão na cabeça daqueles meninos. Enquanto que aqueles 2, que tinham o exemplo de casa, do pastor, que estava na sua linhagem para ser um escolhido de Deus, para liderar uma igreja, para ser líder de um povo, para levar a santificação, para levar o destino a qual qualquer pessoa que vem na igreja tem, que é ser santo e obter a sua salvação, eles começaram a meter a mão no dinheiro e se prostituir dentro da igreja. Mas tinha um menino, que a mãe chorou muito para tê-lo, porque ela não podia ter filhos, e ela tinha feito um propósito com Deus, que se ela se engravidasse, e ela tivesse um filho, ela colocaria o nome dele de Samuel, e entregaria para Eli cuidar, porque ela queria consagrar o menino dela a ser um homem de Deus. E diz que quando aquele menino nasce, ela entrega. Enquanto que havia 2 que não valorizavam, tinha um menino. E olha que coisa tremenda, irmãos. Se aquele menino, desde que ele entrou na igreja, ele nunca mais saiu nem para ver a mãe. O nome dele era Samuel. Tão tremendo é, que diz que o menino, ele dormia no lugar santo. Ele dormia perto do lugar santíssimo, porque ele tinha uma função de sempre colocar azeite na lâmpada, para que a lâmpada nunca se apagasse. E diz que num dia, numa madrugada em que ele dormia, diz que ele ouviu uma voz chamando Samuel. E aí diz que o menino se levantou e foi correndo para Eli. Ele dormia num outro lugar, já estava envelhecido, gordo. Ele falou: Senhor, o Senhor me chamou? Ele falou: não, menino, volta a dormir. E ele volta a dormir. Quando ele pega no sono novamente, ele ouve a mesma voz: Samuel. Diz que ele vai correndo: Senhor, o Senhor me chamou? Não te chamei, menino, volta a dormir. Ele vai de novo perto do lugar santo. Quando ele chega perto aonde estava a arca, que era a presença de Deus, de novo Deus fala e diz: Samuel. E ele vai correndo de novo a Eli e diz: oh, para. Essa é a 3ª vez. Você estava onde? Eu estava dormindo. Aonde? Perto do lugar santíssimo. Você estava perto do lugar santíssimo? Quem sabe Eli falou para ele, ele falou: sim. Então é Deus que pode estar falando com você, Samuel. Da próxima vez que você ouvir essa voz, diga para ele: Senhor, o que é que tu queres comigo? Mal e mal sabia Eli o que iria acontecer. Quando ele pega no sono novamente, se aquela mesma voz de Samuel, ele se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor. O que é que tu queres? Vai e diga a Eli que a maneira com que ele está levando as coisas de Deus
não provém do Senhor, e que se ele não tomar uma posição, os seus 2 filhos têm metido a mão nas coisas do meu templo, esses 2 meninos têm se prostituído, eles vão morrer os 2 juntos no mesmo dia. Samuel vai e entrega a mensagem de Deus para Eli. Em vez de Eli pegar e colocar os filhos no lugar, ele simplesmente vai e dá um pequeno puxãozinho de orelha. Se naquele momento os filisteus invadem ao povo de Israel, sempre os filisteus foram inimigos dos povos de Deus. Ele diz que numa batalha eles estavam perdendo, já tinham perdido 30 mil homens. Ele diz que no meio de algum daqueles dizem assim: vamos buscar a arca, porque a arca é a presença de Deus, e se nós trouxermos a arca na guerra, a presença de Deus vai derrubar os nossos inimigos. E diz que eles voltam correndo, entram no templo, e diz que os 2 filhos de Eli pegam aquela arca e levam. E diz que quando eles vêm entrando com aquela arca para a guerra, diz que o povo de Israel começa a se alegrar, eles começam a saltar, pular, e diz que houve tão grande alvoroço daquela guerra, que os filisteus começaram a ficar com medo, e falaram: o que é que está acontecendo, que há tanto alvoroço no meio daquele povo? E aí um diz: é a arca, é a presença de Deus no meio deles. Há alvoroço, há alegria, porque eles trouxeram a arca. É a presença de Deus que está com eles. Agora a presença de Deus está com eles, nós vamos ser derrotados. O Deus deles é o Deus dos deuses. Está na Bíblia, viu, irmão? Não estou inventando isso, as palavras estão escritas. Diz um dos chefes dos filisteus: esse Deus deles deu livramento para eles, mandou praga no Egito. O faraó endureceu seu coração e não quis permitir. E esse Deus que está aí nessa arca, ele pegou e livrou. Eles passaram no mar vermelho. Esse Deus é o Deus dos deuses. O inimigo reconhecia isso. Ele diz que o povo de Israel começou uma peleja, e mais 50 mil homens morreram, e eles perderam a guerra. Quem sabe você imaginava que a presença da arca ia trazer vitória. Sabe por que não trouxe vitória? Porque quando você considerar que a presença de Deus é um amuleto para ser vitória na sua vida, sempre vai ser motivo de derrota. Não é nenhum santinho pendurado no pescoço, não é nenhum crucifixo, não é nenhum ritual, não é você ter esse óleo no teu bolso que vai fazer com que isso te traga vitória. O que traz vitória para um povo é a presença de Deus. Aquele povo tinha perdido a direção. Aquele povo tinha a arca como um amuleto, não tinha a arca como a presença de Deus na vida deles. E diz que a arca levada foi perdida. Diz que a arca foi levada pelos filisteus como um símbolo de vitória. Foram numa cidade chamada Asdod, perto de Asquelon, uma cidade a 8 quilômetros da faixa de Gaza hoje. Até hoje tem esse nome, essa cidade. Uma cidade que está às margens do mar Mediterrâneo. Diz que chegam lá e colocam ela dentro do templo do seu Deus, como dizendo: essa arca, que significa a presença de Deus, hoje ela foi derrotada perante ao nosso Deus. Diz que deixam lá a arca. No outro dia, quando eles levantam e vão adorar o Deus deles, diz que o Deus deles está caído em direção da arca. Eles pegam, acham que aconteceu alguma coisa, que aquela estátua caiu. Eles pegam aquela arca, aquela estátua, o Deus dos filisteus levanta. E diz que naquela mesma noite nenhum sacerdote filisteu entrou naquele lugar. E no outro dia de manhã, só não estava a estátua no chão, mas tinha a sua cabeça cortada e todos os seus membros decapitados diante da arca do concerto e de que é a presença de Deus. Escuta, meu irmão, não existe nenhum demônio que é capaz de ficar de pé diante do que significa a presença do Deus vivo. Nada pode ficar de pé perante a presença de Deus vivo. Não existe nenhum vício, não existe nenhuma pornografia, não existe nenhum demônio que esteja à frente de Deus vivo que pode permanecer de pé. Porém o povo de Israel tinha a arca como um amuleto e não como uma presença. Eles tinham perdido o temor dentro da igreja.
tanto sacerdote, como os filhos, como o povo de Israel, tinha a presença de Deus como amuleto, como religião. Meu irmão, aqui eu quero fazer um parênteses, que eu ando muito preocupado com a igreja de hoje. Não falo só da nossa igreja, eu falo da igreja cristã do Brasil. Eu falo dos cristãos que estão no mundo. Eles têm transformado a presença de Deus como um amuleto de vitória na vida deles. Eles têm transformado, eles estão vindo para a igreja para obter vitória contra o inimigo e não para ter a presença de Deus. Uma pessoa ela vem na igreja porque ela quer ser liberta das drogas. Uma pessoa ela vem na igreja porque ela quer ter o seu casamento restaurado. Uma pessoa ela vem na igreja porque ela quer se dar bem na vida. Ela vem na igreja porque ela quer ter a tua vitória financeira. E Deus não é amuleto de vitória de ninguém. Eu entendo que Deus usa muito desses meios para colocar pessoas dentro da igreja, mas o problema é que quando ela transforma isso em uma religiosidade, e quando ela transforma isso como um motivo a mais na vida dela, o destino dela pode ser esse, pode ser ela perder a presença de Deus na vida dela. E diz que de repente ele está sentado, gordo, já velho, e vem um rapaz todo sujo, até com terra na cabeça, vem correndo, e quando ele vê aquele rapaz correndo, chegando, ele pergunta: o que é que aconteceu? Aquele moço diz algo, diz assim: nós perdemos a batalha, e se não fosse só isso, os filisteus levaram a arca do concerto. Se quando ele ouve aquela notícia, porque ele sabia, porque ele tinha conhecido o que era a presença de Deus, ele sabia o valor que existia naquela arca, ele sabia o que o poder da presença de Deus significava no meio do seu povo. Quando ele ouve aquilo, se leva um susto tão grande que ele cai para trás, quebra o pescoço. Quando ele cai para trás e quebra o pescoço, ainda aquele homem dá uma notícia: tinha sua nora, uma das esposas dos seus 2 filhos, que estava grávida, nos seus últimos dias de dar à luz. E disse que quando ele ouve aquela notícia, o rapaz ainda diz: e só não foi a arca do concerto que foi embora, só não foi a presença de Deus que foi embora do nosso povo. Os 2 filhos morreram no mesmo dia, assim como Deus tinha alertado a ele. Quando a moça ouve aquilo, diz que ela levou um susto tão grande que entrou em trabalho de parto. Ela entra em trabalho de parto e dá luz para o seu filho, e ela chama aquele filho chamado Icabô, que significa em hebraico: foi a presença de Deus. A presença de Deus desapareceu. E acabou. Foi a glória de Jeová. Meu irmão, lhe confesso que estou muito preocupado, porque a igreja tem perdido o temor. Pastor Mazotti, a igreja tem perdido o temor. Eu vejo tantos absurdos acontecendo na igreja de hoje, que eu vejo que a igreja perdeu o temor. Eu olho para isso que está escrito aqui, o que fez Deus determinar a execução de 2 homens, sendo coisas normais dentro da igreja. Quantas notícias vocês veem de pastores que estão metendo a mão na oferta da igreja? Quantas histórias que vocês ouviram de tesoureiros que fogem com o dinheiro da igreja? Quantas histórias vocês têm visto de homens, de sacerdotes que fogem com moças de grupo de louvor, ou que têm relações sexuais com pessoas dentro da igreja? As pessoas têm perdido o temor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é muito mais um amuleto do que a presença na vida deles. As pessoas dão muito mais importância de Deus como um amuleto para a transformação de vida, do que Ele ser realmente presente no seio da sua família. A presença de Deus no meio do seu povo, ela trazia proteção divina, ela trazia alegria. A arca ela ficava no meio, distribuída entre todas as tribos.
As pessoas vinham na igreja porque elas queriam sentir a presença de Deus. No momento que Deus instituiu o tabernáculo, as pessoas estavam para adorar a Deus no templo. Não era por vitória, é porque elas sabiam que aquela presença ia guiá-los por um caminho melhor. Elas sabiam que aquela presença era a presença que ia cuidar das suas famílias, dos seus filhos, da vida deles. Mas não era só da vida física, era da vida espiritual. Eles sabiam do que Deus era capaz de fazer. E naquele momento da história, e acabou. Foi a glória de Deus. Mas o povo de Israel continuou tendo vida. Samuel era o profeta. Samuel era o homem que realmente liderava o povo. Existia algo chamado teocracia. Nós vivemos uma democracia. Nós escolhemos o nosso líder. Deus tinha escolhido Samuel, porque era um homem que tinha crescido na presença de Deus. Ele almejava estar perto do lugar santíssimo. E Deus tinha levantado Samuel para ser a diferença. E Deus falava com Samuel, e Samuel falava com o povo. Tão forte é a palavra que diz em 1 Samuel 3, escute isso. 1 Samuel 3, verso 1. Eu tinha lido tantas vezes, passei por alto. Diz em Samuel 3, verso 1. Diz que naquele momento a palavra de Deus ela era mais valia do que visões. A palavra de Deus tinha mais validade do que visões proféticas. No momento em que Deus levantou a Samuel como teocracia na vida dele, que Deus governava o seu povo, a palavra de Deus tinha mais valia que visões. Leia 1 Samuel 3, verso 1, anote. E eu vejo hoje uma igreja doente, que mais acredita em visões, mais acredita em revelações, do que a palavra de Deus tem validade. E Deus levantou a Samuel. Só que diz que o povo, chegou um momento em que ele não queria mais saber de Samuel. Ele via que os filisteus tinham reis. Eles viam que os fenícios tinham reis. Eles viam que todos os povos que em todo o seu redor tinham reis. E diz que eles chegam a Samuel e diz: nós também queremos ter um rei, assim como os outros povos têm. E Samuel diz: para que é que você quer um rei? Para que é que você quer um homem que diga algo que você tem que fazer para governar, se você tem Deus que tem governado o seu povo? Para que é que você quer um homem que te governe, sendo hoje nós temos uma teocracia? Para que é que você quer ser guiado por um homem, se você tem um Deus que pode te guiar toda a sua vida? E diz que tanto foi a insistência daquele povo, que diz que eles escolheram um rei, e escolheram um rei com aparência humana. Aquele homem se chamava Saul. Se o camarada era o cara, de aparência, diz: esse é o rei que nós precisamos, forte, bonitão, sabe falar bonito. E diz que Deus, como Deus não vai contra a vontade do seu povo, diz que Ele permitiu que Saul seja ungido rei. Saul começou a governar, guerrear, teve sim as suas vitórias. Só que chega no momento da história que diz que Deus manda Samuel dizer para ele: Saul, acaba com os amalequitas todos, não deixe um de pé, porque os amalequitas estão contaminando o seu povo. Saul, você é o líder agora. Agora você é o pastor dessa igreja. Eu só sou o profeta. Eles queriam um líder, você é o líder. Então Deus está te mandando fazer o seguinte: vai e acaba com os amalequitas, não deixa nada, nem um boi, nem um carneiro, nem nada. Corta a cabeça de tudo, mata tudo que pode poluir e pode interferir, pode influenciar o futuro do meu povo. Diz que Saul vai para a guerra, diz que tem a vitória. Só que chega num momento da história que, se de repente Saul
esse carneirinho aí está gordinho. Ó, não, deixa esse passar, vamos levar. Vinha uma vaquinha, um pouquinho melhor, bonitinha. Em vez de ele cortar e matar e obedecer à voz de Deus, se ele falou assim, não, deixa isso aí passar um pouquinho também. Se ele pega e tem vitória sobre os amalequitas, e diz que nem o próprio rei amalequita ele matou, levou prisioneiro. Diz que chega Samuel e vai fazer uma visita no palácio e vê o rei. Diz que ele chega e fala, eu quero uma audiência com Saul. E Saul chega assim e diz assim, grande foi a vitória que o Senhor nos deu. Diz que no fundo, quem sabe no fundo do quintal, ele escutou lá, bé. Samuel falou assim, o que é isso aí, Saul? Isso aí? O que é isso aí, Saul? Isso aí foi o teu povo, foi o povo. São umas ovelhas e uns cabritos e umas vacas que nós trouxemos dos amalequitas para sacrificar para o teu Deus, Samuel. Olha que coisa horrível, meu irmão. Olha a situação em que estava o coração de Saul, que ele nem chamava o Deus dele como sendo um Deus dele, já era o Deus do fulano. Sabe o que ele fez? Sabe que era a visão que estava tendo Saul? A visão dele era muito mais importante, os carneiros, a vaca, as ovelhas, do que obedecer à voz de Deus. Sabe o que acontece? Quando alguém não obedece à voz de Deus, o Senhor manda tirar do lugar de onde ele está. Ele disse depois daquilo, diz que o Senhor diz para Samuel assim, até quando é que tu vai ter misericórdia de Saul? Levanta e unge outro no lugar dele. Ele disse que Samuel diz assim, Saul, os seus dias chegaram ao fim porque você não obedeceu à voz do Senhor. Meu Deus, meu irmão, sabe o que é você ter oportunidade de Deus? Sabe o que é você ser ungido? Sabe o que é você ser um escolhido de Deus para liderar uma casa, ou uma empresa, ou uma igreja? Sabe o que é você ser escolhido para receber uma unção de Deus e não obedecer à voz do Santo de Israel? Ele disse que Saul, quando cai a ficha dele, sabe por quê? Porque Saul estava preocupado, meu irmão, era com posição. Saul estava preocupado dele ser o rei. Ele não estava preocupado, passou todo o tempo no reinado e nem se lembrou que a arca estava perdida, que a presença de Deus, a arca do concerto, o templo onde eles tinham que cultuar, o lugar onde eles tinham que buscar a presença de Deus, já não tinha mais valor. Ele não estava preocupado em ir no domingo no culto, ele já não estava mais preocupado em ir na quarta-feira no culto, ele já não estava mais preocupado em enviar os filhos dele, nos jovens, no sábado no culto. Ele já não estava mais preocupado em fazer oferta na igreja. Ele preferia pegar a oferta do outro, deixar o outro ofertar no lugar dele. Ele preferia pegar a oferta do amalequita. Ele preferia roubar o amalequita, algo que Deus tinha determinado não fazer, e trazer para ofertar e sacrificar na casa, porque ele já não queria tirar do bolso dele. Deixa aqui outra oferta no meu lugar. Se levanta uma oferta e fala assim, não, eu não vou ofertar, esse meu dinheiro é para outra coisa, deixa aqui outra oferta no meu lugar. Já não estava mais preocupado com as coisas de Deus. E eu vejo a igreja de hoje, quantos homens e mulheres de Deus, que antes, quando eram ungidos, eles anseiavam, eles queriam vir no culto, não perdiam um culto, nunca chegava atrasado. Meu irmão,
O culto começa, tá? Tem bastante gente na igreja, graças a Deus. Mas irmão, é 8 horas e a metade da igreja está vazia. As pessoas não se preocupam mais em chegar antes do horário, em dobrar o joelho, em buscar a presença de Deus. Eles estão preocupados em chegar no culto. Obreiro, esquece de escala. Inadmissível alguém que se preocupa com a presença de Deus esquecendo uma escala. Meu Deus, Deus te escolheu. Você foi ungido dele. Olha o que o Senhor fala para Samuel. Escute, eu vou ler para você. Deixa a tua Bíblia aberta no lugar que estava. Eu vou ler, tá? Não tira. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22 diz assim: porém Samuel disse, porque Saul estava contestando a Samuel. Ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como obedecer a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos cardeiros. Meu irmão, não adianta você vir ofertar na igreja. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Saul? Saul, eu não estou preocupado com o que é que você vai ofertar. Eu não estou preocupado da onde você recebeu o dinheiro da tua oferta, da onde ele que está vendo. O que eu quero é que você tivesse obedecido a minha palavra. O que eu tinha determinado para você é que você não deixasse nada do pecado desse amalequita dentro do teu povo. O que eu tinha pedido para você era para você cortar a cabeça do rei. O que eu tinha pedido para você era matar Satanás no meio da tua família, Saul. O que eu tinha pedido para você, Saul, é que você obedecesse e não fizesse mais o que você sempre faz. De que adianta você se sacrificar? De que adianta, Saul, você pagar promessa? De que adianta você vir fazer campanha de oração, Saul? De que adianta você ficar correndo atrás de visões em igrejas, em revelações? De que adianta sacrificar, Saul? E o que Saul quer é obedecer. O que Deus quer de Saul é obedecer, não é sacrifício. Saul não estava preocupado com o mais importante, que era ir resgatar a presença de Deus que já não estava no meio do seu povo. A arca tinha sido levada para os filisteus. Quando a arca tinha sido levada pelos filisteus, irmãos, e quando cortou a cabeça daquele demônio, começou a vir umas feridas no povo filisteu. E eles entenderam que a presença de Deus no meio deles estava matando eles. Sabe o que eles pegaram e fizeram? Eles falaram assim: vamos mandar embora, assim como os egípcios fizeram. E diz que eles pegaram e colocaram a arca em cima de uma carroça com 2 vacas, e começaram a tocar essas carroças em sentido ao povo de Israel. E diz que aquela carroça foi parar num lugar onde se chamava Kiriat Jeraim. E diz que lá tinha um povo de Israel que estava colhendo, estava plantando. E diz que quando eles viram a arca, eles falavam assim: a arca! Diz que eles foram contentes, pegaram aquela arca, pegaram umas pedras, colocaram no lugar, pegaram aquela carroça, cortaram toda a madeira daquela carroça, mataram aquelas 2 vacas que traziam a arca, e sacrificaram, e fizeram oferta ao Senhor, e se alegravam. Só que diz que havia uns curiosos no povo de Israel, e que começaram a olhar para aquela arca. Meu irmão, mais de 70 mil morreram. Diz que o povo de Israel se assustou, porque não entendia, porque os despreparados olharam para a presença de Deus e acabaram morrendo. E está cheio de gente na igreja despreparado, que quer colocar a mão na arca, que quer exercer uma função de sacerdote,
deveria sacrificar e quem deveria conduzir eram os levitas, era alguém preparado. Escuta, meu irmão, fazer a obra de Deus não é brincadeira. Não se mete a fazer a obra de Deus se você não está preparado, se você não está consagrado. Se aquele povo de Israel, sendo de Israel, ficaram tão assustados que levaram a arca e falaram assim: existe aqui um homem, aqui perto, se chama Obed-Edom. Obed, servo, Edom, a cidade. Ou seja, existe um servo em Edom. Eles chegaram e depositaram a arca na casa de Obed-Edom. Nisso, Saul já tinha sido praticamente morto, destituído do cargo onde ele estava, assim como nós lemos. E o que faz Saul? Morre. Mas antes disso, vocês conhecem a história. Que Deus disse a Samuel: vai e unja um menino lá em Belém, o nome dele é Davi. Eu vou encurtar a história. Se vai Samuel e unge a Davi, rei de Israel, e Saul morre. Davi, ele entra no cargo onde Saul estava como rei de Israel. Vocês conhecem muito bem essa história, aonde ele disse: Saul era um homem de aparência, mas hoje eu vou escolher um homem que tem a presença e a aparência que eu quero, conforme o meu coração. Ele disse que Davi foi ungido. Quando Davi é ungido a rei de Israel, e com isso eu aprendo algo, meu irmão, que foi algo que Deus falou comigo numa quinta-feira aqui ajoelhado, e isso é um recado para a igreja, e eu entendo muito bem a palavra do Senhor, e que foi confirmado aqui pela irmã Cecília. Isso é um recado para a nossa igreja. Então abre seus olhos e ouça o que eu vou te dizer. Porque quando Deus falou comigo algo naquela quinta-feira, me trouxe essa passagem. O Senhor falou algo muito forte no meu coração. Não adianta ser grande, não adianta ser rei, não adianta ser ungido, se não obedecer a minha palavra, eu tiro do cargo e coloco um pequeno no lugar dele despreparado. Ei, Saul, cuidado, Saul. Não é porque você é ungido, não é porque você está na liderança, não é porque você é o líder. Se você não obedecer a palavra do Senhor, se você não eliminar essas pragas que estão na sua vida, esses pecados que estão na sua vida, essa desobediência na sua vida, Deus vai te arrancar da tua posição e vai colocar um pequenininho no teu lugar. Vai arrancar, porque Deus falou para mim. Por isso, Saul, cuidado, que não é só isso, que você pode morrer no meio do caminho, Saul. Com a tua soberba você pode, e com a tua soberba e com a tua desobediência você pode morrer. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Está se achando grandão? Deus vai te arrancar, viu? Está se achando o bonitão, o reizão? Deus vai te arrancar. E sabe o que vai acontecer? Vai colocar um pequenininho que vai gerar inveja no teu coração. E não adianta você perseguir ele, viu? Não adianta, Saul, você perseguir, que você vai morrer no caminho. E não é só isso. Antes de você morrer no caminho, você vai ver ele ser ungido rei na tua frente antes. Não adianta você sacrificar. O que você tem que fazer é obedecer. Escuta, meu querido, Deus busca quem adora. Deus busca para fazer uma grande obra aqueles que adoram com o coração. Deus busca para colocar em lugar grande aqueles que têm um coração determinado. Aquele moço era obediente aos seus pais. Aquele moço era humilhado pelos seus irmãos. Aquele pequenininho, ele fazia e respeitava até mesmo ao Saul que lhe perseguia. Aquele pequenininho ficou no deserto esperando o momento dele ser ungido rei de Israel.
Ele não ligou para perseguição. Sabe o que eu quero te dizer? Pelo amor de Deus, não vai tirar satisfação com fulano e com ciclano que está te perseguindo. A única coisa que você tem que fazer é ficar no teu deserto, orar e esperar o tempo de Deus acontecer na sua vida. Porque Deus já determinou o que você vai ser ungido. Deus já determinou o que é que vai acontecer na sua vida. Não se preocupa com a perseguição. Quem não obedece a palavra é tirado do lugar, viu? Davi entra como rei. Deus é tremendo. Davi entra no poder. 2 Samuel capítulo 6. Escute, tá? Não procure, deixa que eu vou ler para você. Verso de número 11 diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com muita alegria. Escute, a arca estava na casa de um sacerdote. Obed-edom tinha sido um servo. Diz que ele cuidava da arca com amor. Ele cuidava da presença de Deus. E o que, como consequência, o que aconteceu? Diz que Deus abençoou a vida de Obed-edom e toda a sua casa. Sabe que eu e você, como igreja, como família, temos que fazer? O que nós temos que amar na nossa vida não é a posição que nós temos como Saul. O que nós temos que fazer na nossa vida não é buscar a unção como aparência. Nós não temos que buscar a nossa unção para estar numa posição melhor que o seu irmão. Não temos que nos preocupar com os púlpitos. Não temos que nos preocupar com a aparência. Diz que a casa que é abençoada é aquela que ama a arca de Deus, aquela que ama a presença de Deus. O que tem que ter dentro de você é você amar, antes de qualquer coisa, é você amar a presença de Deus na sua vida. Se quando Davi ouve aquilo, mesmo sendo rei ungido, e tão forte é, que disse que quando Samuel unge a Davi, diz que o espírito que estava em Saul passou a operar na vida de Davi. Escute, Davi era ungido, o Espírito Santo estava na vida de Davi. Porém a prosperidade da presença do Espírito Santo estava na casa de Obed-edom. Escuta, igreja, ame estar na presença de Deus. Quem ama estar na presença de Deus não pede culto. Quem ama estar na presença de Deus, ele quer estar na oração. Aquele que ama estar na presença de Deus, ele quer fazer a obra de Deus. Ele não ama porque ele tem interesse, é porque ele ama a presença de Deus. Ele era um servo, seja um servo. O que significa a palavra servo? Significa ser escravo. Seja um escravo da presença de Deus. Brigue, lute pela presença de Deus, não só na igreja, mas fora, mostrando o teu caráter, a tua dignidade, a tua verdade, porque Deus é verdade, Jesus Cristo é verdade. Um homem que ama a presença de Deus, ele não mente. Um homem que ama a presença de Deus, ele não vê pornografia. Um homem que ama a presença de Deus, ele não ignora o seu próximo, ele ama o seu próximo como a si mesmo. Ame a presença de Deus, porque ela vai trazer uma transformação para a sua casa, para você.
quando Davi ouve aquilo, ele fala: meu Deus, eu sou um ungido, eu sou o rei, eu quero isso para mim. Não basta só ser ungido, eu quero trazer a presença de Deus para a minha vida. Não basta eu só ter um cargo, eu quero ter a presença de Deus na minha vida. Se quando Davi ouve que Obed-edom tinha sido abençoado pela presença da arca, ele fala assim: não, eu tenho que trazer essa arca para a minha cidade. Eu tenho que trazer essa arca para o seio da minha família. Eu tenho que trazer esse Jesus para dentro da minha casa. Eu tenho que trazer esse Jesus para dentro da minha vida, porque se ele vier para a minha vida, as coisas vão ir bem. Vocês entendam uma coisa, eu fiz 2 paralelos para vocês entenderem, que a bênção é uma consequência de você amar a Deus, e não é um negócio. Igreja, você vai ser abençoado por Deus, sim, mas Deus não é um objeto de barganha. Deus não é um amuleto, como aqueles pensavam que a vitória viria porque a arca estava no meio. Não, a arca ela era para ser adorada, a arca ela era para ser reverenciada, a arca ela era para ser o centro da vida deles. A presença de Deus deve ser o centro da minha e da sua vida. A presença de Deus, ela tem que ser o centro da sua família, da sua vida, do seu caráter, do seu trabalho. A presença de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Porque você ama a presença dEle. A presença dEle na sua vida traz alegria. A presença dEle na sua vida te tira da depressão. A presença dEle na sua vida muda o teu cativeiro. Diz que Davi foi correndo, chegou a Obed-edom. Eu imagino quando Obed-edom vem ver toda aquela carruagem. Porque, irmãos, era realmente quando as pessoas acompanhavam o rei, imagina quando ele começa a ouvir aquele barulho de cavalo. Blá, 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 carruagens. Imagina e fala assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Imagina quando é que ele vê o rei vindo na direção dele. E aí quem sabe Davi fala assim: Obed, eu sei que essa arca tem abençoado a sua família. Eu sei que a tua vida foi transformada desde que a presença de Deus entrou nela. Mas eu preciso levar essa presença também para um povo que está sedento. Eu também preciso levar essa presença para um povo que não conhece essa arca. Eu nunca vi essa arca, Obed-edom. Essa presença eu não conheço na minha vida, eu nunca vi. Imagina que eu, como obediente que era um servo, eu disse: sim, meu rei, o senhor pode levar a arca. Imagina que ele pega, vocês conhecem a história, diz que ele leva e vão sacrificando e se alegrando, e sacrificando e se alegrando. E diz que chega e Davi faz uma tenda. Meu irmão, escute isso. Antes, a arca ficava no lugar santíssimo, ninguém podia chegar perto. E diz que Davi em Israel, ele fez uma tenda. Ele não fez um tabernáculo, ele fez uma tenda. Ou seja, todas as pessoas podiam chegar à presença da arca e ser abençoada. Ele chega e arma aquilo ali. E vocês leram comigo esse paralelo que está aqui em 1 Crônica capítulo 16. E diz que o povo começou a se alegrar. Eles começaram a sacrificar. Imagino que a alegria contagiou todo aquele povo que estava em volta. E se você ler o capítulo 16, é tudo alegria. Cantavam salmos, sacrifícios. Diz que tanta era a alegria de Davi que ele arrancou a sua roupa, foi criticado pela sua esposa. Vocês conhecem a história. Diz que ele distribui pão, vinho, era uma festa. Com isso nós poderíamos já terminar dizendo que bênção, a presença de Deus está no meio do seu povo. Mas eu encontro algo mais fabuloso nessa história, que é algo que está na vida daquele homem chamado Obed-edom. Olha o que está escrito
no verso número 37, por isso que eu falei para você deixar aberto a sua Bíblia. 1 Crônicas 16, verso número 37. Se você ler o anterior, você vai ver que é tudo uma festa, irmãos. A presença de Deus, Davi trouxe a presença de Deus para o seu povo. Mas diz assim: então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, verso 37, Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordena para cada dia. E mais a Obed-edom. E lá no final diz, nesse versículo: e esses eram porteiros. Meu irmão, tem algo muito profundo nisso. Quando eu li isso, meu irmão, eu vou voltar um pouquinho agora lá para a casa de Obed-edom de volta. Quando ele vê o rei chegando para levar a arca, ele deixa. Mas eu começo a imaginar o que passava no coração de Obed-edom. Quem sabe ele falava assim, no profundo dele, ele falava assim: meu Deus, desde que a tua presença veio na minha vida, desde que o Senhor caiu de paraquedas aqui na minha casa, desde que eu te conheci, desde que um dia alguém me apresentou o Senhor como meu único e suficiente Salvador, a minha vida foi transformada. Desde que eu estou te conhecendo, amando a tua presença na minha vida foi transformada. Eu tive prosperidade, eu tive cura, eu tive libertação. A minha casa é uma bênção, meus filhos estão abençoados. A minha vida foi totalmente transformada. Agora vem alguém querendo levar a sua presença do meio da minha casa. Eu imagino que ele obedeceu, porém lá no meio dele dizia assim: não, eu não posso ficar sem a presença de Deus. Aonde a presença for, eu vou ir atrás. Se você ler a história em outros paralelos, é que eu estou apurando um pouco, irmãos. Diz que Obed-edom, ele ia junto quando a arca estava sendo levada. Diz que ele era um levita, diz que ele tocava o instrumento. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que por mais que alguém queira levar a presença de Deus à tua vida, você tem que perseguir a presença de Deus. Quem sabe ele falou: Davi, o Senhor pode levar, meu rei, o Senhor leva a presença, mas aonde a presença for, eu vou ir junto. Eu não quero nunca mais que essa presença saia da minha vida. Eu já não vou poder viver sem servir a essa presença. Me permita eu ser simplesmente um porteiro na tua casa, Senhor. Eu não preciso sacrificar, eu não preciso de púlpitos, eu só quero estar perto da presença. A única coisa que eu quero fazer é servir, porque eu sei que se eu deixar de te servir, se eu deixar de te amar, a sua presença vai da minha vida, e se a sua presença for da minha vida, a minha vida vai voltar para o lixo que era. Aleluia. Aquele homem, ele não desistiu nunca de ir atrás do que um dia veio na mão dele. Por que é que você tem desistido de Jesus? Fala para mim. Por que é que você tem desacreditado? Por que é que você tem deixado de amar a presença de Deus na sua vida? Aquele homem chamado Obed-edom, ele diz assim: nunca mais passe o que eu tenho que passar, nem que eu tenha que abandonar Obed-edom e ir morar em Jerusalém, mas nem que eu passe fome lá, mas lá eu vou estar, eu vou querer ir no culto, eu vou querer trabalhar de porteiro, passe o que passe, eu quero estar na presença, eu quero estar perto dessa arca, porque essa arca, ela transformou a minha vida. Igreja,
Desperta. Desperta, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que é que você tem guardado no teu coração? Fala para mim. Por que é que você tem deixado de servir na casa em que Deus te trouxe para você trabalhar? Por que é que você não tem perseguido a presença do Senhor? Por que é que você tem deixado o desânimo, as contendas? Por que é que você tem deixado essas coisas te afastar da presença do Senhor? Persegue o que um dia Deus entregou nas suas mãos. Quem sabe você diz, quem sabe foi como Obed-edom. Quem sabe a presença caiu na tua vida de paraquedas. Quem sabe um dia alguém colocou, mas não é, ninguém colocou. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano na sua vida, e Ele tem um plano na sua vida. A presença de Deus é algo mais importante que eu e você temos. Sabe por que eu fiz questão de contar essa história dessa maneira? Porque vocês percebam que aqueles que desprezaram a presença de Deus morreram. Aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor acabaram perecendo pelo caminho e substituído por outros. Agora aqueles que almejaram a presença de Deus tiveram alegria e vitória no final. Igreja, Jesus está voltando. Busque a presença do Senhor.